Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com a Flávia Melissa, minha cis! Eu passei um retiro aqui na casa da Flávia. A gente ficou 2 dias aqui trabalhando. Imersas, trabalhando. Conversando. Tomando chá, descansando. vendo o pôr do sol. E a gente gravou um vídeo pro canal da Flá, que é esse daí, falando sobre como aguentar a trollagem das pessoas à sua volta quando você tem uma transformação pessoal e coisas um pouco mais leves, né? Porque não é só a trollagem que incomoda, é a nossa questão interna também, né? Como a gente se sentir bem em ambientes com pessoas que não deram o mesmo passo que a gente. Uhum. E a gente chegou num assunto que a gente falou, não, isso vai ficar para um outro vídeo, então quem já assistiu lá, tá aqui agora no lugar certo. Quem não assistiu, se quiser assistir depois ou agora, vai lá, porque ficou incrível o vídeo. E eu tenho certeza que você tá nessa situação, vai poder te ajudar pelo menos um pouco. E aí, Flá, me conta. A gente vai, se transforma, passa por um monte de situações, mas o que faz a gente ser consistente na nossa transformação? Tem, pelo menos na sua, né? Que a Flá teve uma transformação muito parecida com a minha. Uhum. A gente também passou por essa questão de um ambiente mais denso, que era balada e outros lugares do tipo, pra que a gente faz hoje, que é trabalhar com autoconhecimento. Flá, o que te traz, o que te trouxe até aqui? Olha, eu acho que assim, né, a gente estava falando no outro vídeo sobre você ser um exemplo das coisas que você diz que você acredita, né? E isso é muito difícil, porque na grande maioria das vezes a gente tem uma ideia mental sobre algo que na hora em que você vai viver na prática, você vê que não é bem assim, que não é exatamente assim que a coisa acontece. E isso é muito complicado, né? Seja qual for assim o desafio que você esteja vivendo nesse momento, seja uma mudança de vida, de um ambiente mais denso, mais balada, mais droga, mais, enfim, inconsciência para um lugar de mais presença, seja uma mudança na alimentação, seja uma mudança que de repente um problema de saúde requer, porque eu acho que muito também da gente procurar essa coisa, né, do natural vibe, é muito assim, poxa, como que eu posso equilibrar o meu estado de ser através de outras formas que não remédio, ou não aquilo que me dizem que é o normal, né? E eu acho que o passo, assim, a chave fundamental para consistência em qualquer coisa, e que eu acho que é o maior desafio nosso, porque ninguém ensina a gente a ser assim, é você focar a sua atenção naquilo que você quer, ao invés de você ficar amargurado por causa do seu passado, por causa das decisões que você tomou um dia, por causa do que você viveu, né? Então, assim, como que eu posso trazer a minha experiência de vida, porque não se trata, porque eu sempre falo isso, o caminho da espiritualidade é um caminho que abraça tudo que aconteceu na sua vida, independentemente do que você tenha feito um dia, né, é um caminho de inclusão, não é um caminho de exclusão, um caminho que eu segmento partes minhas. Então não importa de onde você veio, não importa as dores que você viveu no seu passado, não importa aquilo que aconteceu com você, importa onde você está nesse momento e o que você escolhe fazer com isso. Então quando eu comecei nesse caminho, eu sempre buscava assim, como eu quero me sentir, como eu quero como eu quero me olhar, né? Qual é a autoimagem que eu quero ter? Porque eu acho que esse é o maior desafio, né, Cis? É você olhar pra você e falar, bom, tá, então eu fiz esse monte de cagada. Ai, pode falar palavrão? Pode, né? Eu fiz esse monte de cagada na minha vida, eu magoei tais pessoas, eu falei tais coisas e de repente eu vejo que hoje eu quero uma coisa diferente. O seu passado não determina o seu futuro, né? Eu acho que isso é o principal, assim, você ter muito claro, acho que clareza, né? De como você quer ser, o que você quer experimentar, como você quer se sentir na sua vida. Eu acho que é a única coisa que te faz voltar pro meio do caminho todas as vezes que você escorregar na casca de banana, né? Com certeza. E engraçado que a primeira vez que a gente se conheceu, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, não lembro mais. Acho que 4, né, anos atrás, foi. Você me deu um cartãozinho seu. Ela tinha uns cartõezinhos, gente, que eram coloridos, cada um de uma cor. Do consultório, e cada um com uma mensagem. E a mensagem que veio pra mim era, você não é o seu passado. E aquilo me deu um alívio tão grande. Eu falei, ai, que bom que alguém me falou isso. Porque às vezes a gente não
que não cai a ficha, né, Cis? Não cai a ficha de que tudo bem se a gente deu um monte de atrapalhada, se a gente se a gente ficou louca, se a gente comia muito mal, ou se a gente brigou com alguém, ou enfim. Qualquer coisa que a gente tenha feito fez a gente chegar aqui Exatamente. hoje e sermos quem nós somos. E eu acho que é muito importante, assim, eu fiz uma postagem um dia desses no Instagram falando exatamente isso, né? A pergunta era como deixar o passado pra trás. Na verdade, eu falava, você não tem que deixar o passado pra trás, porque o passado já está atrás. Né? A única coisa que traz o passado pro presente é a sua mente que julga que as coisas deveriam ter acontecido diferentes. E teve uma seguidora que falou, isso é um absurdo, isso é um desaforo, porque não é assim, porque a constelação familiar, ou então a microfisioterapia, os nossos traumas, as dores. E eu acho que não é uma questão de você sofrer uma lobotomia ou você ter uma amnésia para as coisas que te aconteceram no passado. E nem não existe possibilidade da gente não... simplesmente, o passado, ele aconteceu, a gente precisa honrar o nosso passado, a gente precisa ter uma atitude de reverência e ressignificação, exatamente. Não se trata de você olhar pro seu passado e falar, puta, que merda que as coisas aconteceram dessa forma. Foda-se, deixa lá, não é assim. Ou então ficar, porque assim, mesmo quando você não aceita o seu passado, mesmo quando você briga com o seu passado, mesmo quando você julga o seu passado, você está fazendo isso no momento presente. Então, a única pessoa que está trazendo o seu passado para o momento presente é a sua mente, que não aceita que as coisas aconteceram como aconteceram. Com certeza. E a gente cai na mesma história de ontem, da gente falar do tal do karma, né? Sim. Ai, porque o karma. Todo mundo fica me escrevendo, e a Flá também falou que escrevem para ela. Mas e o karma e o livre-arbítrio, né? Mas vamos falar de karma, né? Karma, não necessariamente, primeiro, que não é uma coisa ruim, né? Um karma Na verdade, é uma bênção o karma, porque é uma possibilidade que Deus e a existência, o jeito que você quiser chamar Deus, né, essa inteligência superior, de você zerar suas contas. Na verdade, é uma bênção você ter a possibilidade de fazer isso pra alterar o seu padrão vibracional, né, Cis? Com certeza. E é por isso que tá acontecendo. Por isso que a gente escolhe, gente. Ninguém aponta uma arma galáctica na cabeça do espírito e fala, desce pra terra aí, mano. Não. A gente escolhe vir, porque é uma possibilidade de realinhamento, né, Cis? Totalmente. E quando a gente olha, né, aí fica todo mundo, nossa, mas você lembra da sua vida passada, em uma terapia você acessou, eu também quero acessar. E a gente não precisa ficar ligado no que aconteceu. O que é pra você se lembrar ou pra você ressignificar, ela vem como uma cura mesmo. Sim. Porque, gente, a gente viveu tantas e tantas e tantas vidas que se a gente ficar querendo lembrar da vida passada e da outra vida, a gente não vive o agora. Não, e outra, gente, quantas vidas vocês acham que vocês tiveram? Vocês ficarem se preocupando com o que você foi na vida passada. Primeiro que o tempo é uma ilusão, né? Tem um livro, Mara, do Neil Donald Walsh, que chama Conversando com Deus. E tem o filme também, quem quiser assistir, aí depois você coloca uma legendinha aqui embaixo falando desse livro, que é Mara, e tem um filme que é Mara. Mas o livro é muito louco, porque assim, a história do livro a vida do cara muda e aí acontece o filme. Então assim, primeiro vem os 3 livros do Conversando com Deus, que é quando ele canaliza, ele tem uma conversa com Deus e escreve um livro. Meu Deus. E aí, num desses livros, né, ele tá conversando com Deus e ele quer saber quem ele foi na vida passada, né? E aí ele vira pra Deus e fala, não, quero saber. Aí Deus vira pra ele e fala assim, você foi uma chinesa que viveu no século XVI e você morreu no parto, sei lá, não lembro exatamente, era alguma coisa assim. Aí ele fala, nossa, sério? E na vida antes dessa? Aí Deus vira pra ele e fala assim, você foi um executivo de Nova York em 1960. Aí ele, peraí, como assim? Como assim? Na minha última vida eu tava no século XVI e na penúltima eu tava na década de 60. Não é e Deus fala, o tempo não é linear. A sua vida passada, ela não aconteceu, tipo, não tem essa relação linear. E aí Deus vira pra ele e fala assim, mas por que você tá tão preocupado com a vida passada? Ele, nossa, por quê? Não, porque se você for se preocupar com cada uma das suas vidas, porque quantas vidas eu tive? Olha, nessa você tá na sua vida 238. Então, cara, olha o enrosco. Você não vive, né? E na física quântica, inclusive, gente, quem ainda não baixou o nosso e-book de física quântica, baixa isso aí, porque tá falando exatamente disso. O universo é multi. A gente tem várias dimensões, a gente coexiste em várias dimensões. Então, assim, aí quando eu fui lá, né, tava entendendo a história do meu mapa, não sei das quantas, por que eu tenho um atrito com não sei quem, a pessoa falou assim, vocês já tiveram 18 vidas juntas. 9, vocês foram melhores amigos, 7, vocês não sei o que, e 2 vocês se mataram. Cada uma matou um numa outra vida. Eu falei, quê? E agora vocês estão aqui vivendo essa situação. Então, assim,
Olha quê? só que possibilidade. Não, mas olha só que bonito, né? Que possibilidade de acerto de contas que é um karma. Muito, muito. Né? E ainda assim, gente, o livre-arbítrio, isso é uma coisa que a gente até falou no Snap ontem, o livre-arbítrio, ele é, na verdade, do ponto de vista, dependendo do nível de consciência que você tem da sua vida, o livre-arbítrio é uma ilusão, Cis. Porque senão você faz coisa baseada no outro, né? Não, porque assim, gente, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você tem conhecimento de que existem 4 línguas no planeta Terra: português, inglês, francês e espanhol. Se eu sei que só existem essas 4 línguas, eu tenho como escolher aprender chinês? Não. O que eu preciso fazer para escolher o chinês? Eu preciso aumentar o meu repertório, abrir o meu leque, descobrir que o chinês existe, descobrir se isso faz sentido dentro da minha vida e aprender a falar o chinês. Então, assim, não existe essa história da vida passada, do livre-arbítrio, do karma, se você não sabe onde você está no aqui e agora. De novo, mesma coisa do passado. Se você não está no seu aqui e agora, no seu centro, o que te importa o que você fez na sua vida passada? Se nessa vida, aí na próxima vida você vai estar querendo saber o que aconteceu nessa, porque você não viveu direito. E aí você nem tem, se você não tá no presente, tentando viver a vida, né, e vivendo, tentando não, e vivendo a vida que você veio pra viver, você não consegue ter consistência nas suas transformações. Não consegue. Não consegue. Porque você não tá focando no que você gostaria que estivesse acontecendo no aqui e agora, né? No que você quer viver num futuro próximo. Você tá focando no que aconteceu e não podia ter acontecido. Tá. Uma dica minha e sua pra gente encerrar. Eu sei que tá maravilhoso, mas a gente tem tanta coisa pra fazer. Não, mas aí depois agora a gente também. traz. Você vem passar mais um retiro aqui Bem, em casa. nossa, eu vou vir mesmo, gente, que essa casa aqui na Granja Viana, vocês não estão entendendo O que é de Mara? Vou trazer filho, namorado, trazer todo mundo e colocar aqui dentro. Eu vou ficar aqui uma semana. Consistência. Pra mim, o que é que me faz mudar e falar, chega, não quero mais isso, é a tal da cosmoética. Porque uma coisa que sempre me levou pra algum lugar foi saber que aquilo é cosmicamente correto. Que eu não tô fazendo mal para as pessoas, que eu não tô fazendo mal para mim, que se eu fizer isso, a minha evolução vai ser mais positiva do que negativa. Isso me faz sair do lugar. E mesmo que eu escorregue no caminho, que é super normal, eu vou indo. Eu vou indo e eu acho que é muito importante também a gente não tomar uma decisão de mudança muito drástica, porque eu já fiz isso, já me arrependi, já fui, já voltei, antes de conhecer. Existem vertentes das coisas, né? Igual, se posicionar como vegetariano, vegano, isso ou aquilo. Vai saber quais são as vertentes, o que faz bem pro seu corpo, como você se comporta e dentro da cosmoética, né? Da forma com que você acredita ser correto, você toma suas decisões sem ficar preocupando com as pessoas e o que cada um vai achar, porque aí quando a gente sabe o que a gente está fazendo, acho que fica mais... Com certeza. Mais leve, né, Com Cis? certeza, com certeza. E eu acho que, assim, é sempre bom, assim, eu, né, minha dica, né, eu gosto de lembrar, esse é o Gael. Eu sempre gosto de lembrar, nós estamos no mundo da realidade manifestada, né? Então, assim, é matéria. Estamos no mundo da matéria. Não somos feitos de matéria, também somos feitos de matéria, mas estamos no mundo da matéria. E por isso, eu gosto sempre de ter amuletos, Cis. É muito pra me lembrar, né? Inclusive, então, eu tô cheia de amuleto, quando a gente chegou, a Luana, no dia que ela chegou aqui, ela entrou no meu quarto e falou, meu Deus, você tem uma coleção de japamala. Assim, japamala, pra mim, pra quem não sabe, né, o japamala é uma espécie de um terço que serve pra você contar as suas orações, as suas afirmações positivas, as suas mentalizações, o que quer que seja, né? Tem 108 peças, porque 108 tem todo um significado, né, relacionado ao número 9. Eu gosto sempre de ter os meus amuletos. Então, assim, o japamala é um tipo de amuleto. As minhas imagenzinhas que eu acendo uma velhinha são os meus amuletos. De alguma forma, as minhas tatuagens são os meus amuletos. Então, assim, são lembranças na tridimensionalidade daquilo que você quer alcançar além da tridimensionalidade. Com certeza. Né? E quando descobriu o lado O espiritual, incenso, né? a Porque, lavanda. na verdade, não tem lado espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é Tudo é espiritualidade. espiritual. É só Mas o quanto como a isso gente- se densifica e se expressa. Mas quando a gente pensa que a gente tem que ascender na espiritualidade e fazer isso a qualquer custo, a gente esquece o que tá aqui, a coisa desanda também, né, Cis? Não, porque não é pra... De novo, a espiritualidade, ela não é algo que exclui, ela é algo que agrega.
Se a sua espiritualidade, claro que existem momentos na vida em que de repente você precisa estar no alto da montanha isolado de todo mundo, mas se você faz isso por amor ou medo, né, Cis? Então assim, eu faço isso porque eu sinto que isso vai me deixar mais feliz, ou eu faço isso porque eu não aguento mais a sociedade. Eu acho que essa motivação por trás da ação também é muito importante. Mas acho que isso é tema para um outro vídeo. Ai, amei, Cis, gratidão, adorei a visita, gente, foi muito bom. Inscrevam-se no canal dessa maravilhosa, minha Cis, que eu amo demais. É muito amor, é muito amor. E aí aguardem novos vídeos, né? Que a gente vai vamos fazer. Eu vou tentar importar a Luana pra morar aqui. Eu quero. Importa eu quero. Um beijo, gente.